Fé. Que poder é esse que, oculto numa simples palavra, pode transportar tão rapidamente as pessoas do sublime ao bizarro, do exuberante ao estapafúrdio, do estranho ao surpreendente? No vídeo Cura Sem Fé, tratamos da estreita relação que existe entre fé e cura na Bíblia. Porém, não deixamos bem claro o que pensamos acerca desses elementos. Afinal, o que é fé? O que é cura? Vamos tratar primeiramente da fé. Mas, como sempre, buscando nas entrelinhas as controvérsias que existem sobre esse importante elemento do cristianismo. Ao falar sobre fé, vamos confrontar alguns dogmas que há milênios têm transtornado a vida de muita gente na igreja. Todos estamos de acordo que é uma das exigências fundamentais para o cristão e a primeira das virtudes chamadas teologais: fé, esperança e amor. Ou, como muitos preferem, caridade. Mas que a fé é um atributo exclusivo desse credo, pouca gente percebeu. Para desencadearmos essa linha de raciocínio, será preciso rever o que significa a palavra fé para nós hoje, o que significou para os personagens bíblicos e o seu valor na história da salvação. Nos dicionários atuais, encontramos as seguintes descrições: acreditar, ter a convicção de um fato ou depoimento, sem que para isso existam provas cabais, dar poderes ou crédito. Crer possui o mesmo significado de acreditar, mas por vezes assume o sentido religioso do ato, ter por verdadeiro. Credo, declaração dos objetos e objetivos de uma crença. Crença, sistema elaborado de dogmas e doutrinas que constitui o proceder religioso de uma pessoa ou de um grupo. Crendice, crença popular, absurda ou ridícula. Fé, conjunto de dogmas e doutrinas. Adesão ou anuência a uma entidade superior. Firme execução de um propósito ou compromisso. Testemunho autêntico de quem tem força em juízo. Agora, conceitos extraídos da Bíblia, primeiramente do Antigo Testamento. A relação com Deus, que é chamada de fé na Bíblia hebraica, é fundamentada numa aliança feita entre Deus e Abraão, para dar início a uma nação que seria conhecida como raça eleita ou povo de Deus. Um novo relacionamento entre Deus e os homens entre si, que seria totalmente diferente de tudo que era conhecido até então. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 2 e 3. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, e às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado! Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor! Salmos 144, 13 a 15. Como se pode ver, a aliança não tinha por finalidade exaltar o nome de Deus, nem mesmo acima dos outros deuses, mas a promoção do homem como sua imagem e semelhança. Em retribuição a todas essas bênçãos, nunca lhes foi exigida uma efígie, uma penitência ou um templo. Apenas obediência. A partir do chamado de Moisés, Deus passa a convocar pessoas para funções incomuns no seu plano de salvação. Seu chamado coincidia sempre com a unção do seu espírito, que, embora temporária, tinha por finalidade capacitá-las a exercer funções bélicas, legisladoras, sacerdotais e proféticas. Estes foram os homens e mulheres que pautaram suas vidas, suas vocações e suas missões em uma relação com Deus muito mais estreita. Nesse estágio inicial, os antigos entenderam que ouvir e obedecer a Deus significava depositar a sua fé nele, e vice-versa. Com a instauração da profecia em Israel, iniciou-se também a denúncia de que qualquer desobediência seria considerada idolatria. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus. Não crestes nele e nem obedecestes à sua voz. Deuteronômio 9, 23.
Porém, ainda se pode notar claramente que a fé em Israel era volátil ou, no mínimo, complacente. Admitia a existência e o poder de outros deuses, sem ter a consciência de que isso estremeceria a sua fé no seu próprio Deus. É Deus quem preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Salmos 82, 1. Todos os profetas denunciaram a instabilidade do povo, mas até então foram poucos os que proclamavam que o Deus de Israel era o único Deus. Mais tarde, a desconfiança no poder de Deus ficou seriamente abalada, em virtude do exílio babilônico. A sua onipotência passou a ser questionada diante de um poder avassalador de um povo estrangeiro, que cultuava outros deuses, presumivelmente mais poderosos do que o seu Deus. Então surge uma nova ordem profética, a que vem proclamar que, a despeito das circunstâncias, só havia um Deus, o Deus de Israel, e que ele era o único digno de confiança. A fé, então, transpõe os limites de uma relação tribal e imediata e passa a ser um investimento no futuro e na preservação do povo como raça eleita. O pouco que restou de Israel será restaurado por Deus. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Isaías 10, 20. Com a conquista da Palestina pelos seleucidas, pela primeira vez, o povo de Israel se vê exposto a uma perseguição religiosa sangrenta. Os fiéis já não estavam mais morrendo a despeito da sua fé, mas agora por causa dela. Enfrentando essa suprema ausência de Deus, a fé vai desencadear numa onda proselitista, com a finalidade de converter gentios ao judaísmo. Se a perseguição seleucida suscitou mártires, produziu também heróis. Homens e mulheres que se dispuseram a lutar até a morte para ver Israel livre daquilo que deram o nome de abominação da desolação. Tamanha foi a profanação do seu templo. Embora admirável, essa nova intenção não representava a pureza da fé, pois coexistia com uma elevada confiança na força e na vontade humana. O registro feito pelo profeta Abacuque, em cujo livro encontramos a única vez em que a palavra fé é mencionada no Antigo Testamento, vai refletir por inteiro essa ideia da participação voluntária do homem, que por iniciativa própria mantém-se justo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2, 4. Quando vemos a traumática trajetória que Israel empreendeu para consolidar aquilo que chamou de fé, qualquer comparação com o que as demais religiões pagãs chamam de fé se tornam absurdas. Nunca houve na história da civilização um povo que se relacionou com seu Deus de maneira a fazer com que a adversidade provocasse mudanças no entendimento acerca de Deus e provocasse mudanças também no próprio povo. Comum seria descartar o Deus que não os assistiu no infortúnio e passar a prestar reverência a outro que melhor atendesse às suas necessidades ou que mais se amoldasse ao seu novo estilo de vida. Nas religiões pagãs havia todo um aparato de adivinhos, prognosticadores, magos e encantadores que se esmeravam em aplacar a ira dos seus deuses para torná-los propícios por meio de oferendas e sacrifícios, mas sem levar em conta qualquer critério de mérito ou justiça. Esse é o primeiro argumento em favor da exclusividade da fé no Deus de Israel, porque em Israel só era permitido profetas, que faziam justamente o contrário. Denunciavam as iniquidades do povo, contrapondo-as à vontade de Deus, pendendo a balança sempre em favor do pobre, da viúva e do estrangeiro, mesmo que isso fosse contra todos os interesses dos mais justos e dos mais fiéis adoradores. A fé no Novo Testamento. No princípio do seu ministério, Jesus não convocou pessoas para crer nele, mas para um projeto que chamou de Reino dos Céus. Nem mesmo seu reconhecimento como Messias prometido exigia uma relação de fé para com ele, e sim a velha e boa obediência. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 14. É bem certo que as respostas que deu a Jairo e a Marta foram diferenciadas, porque o caso específico de morte exigiu deles uma confiança para além do limiar crítico da vida.
Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Marcos 5, 35 e 36. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 21 e 26. Ter fé em Jesus não era uma atitude simplista. Muitos foram os que ouviram as palavras e viram os milagres que proclamavam a vinda do reino. Mas ter fé nele foi uma atitude privativa dos discípulos, e esse era o grande problema. Temos que levar em conta a aprovação de João Batista, que levantou dúvidas quanto à sua messianidade. O escândalo que a sua mensagem provocou entre os fariseus, escribas e sacerdotes. O próprio Jesus também não colaborou muito, visto que comia e bebia com prostitutas e publicanos, curava os inimigos mortais de Israel, mantinha diálogos com mulheres suspeitas e quebrava, sem qualquer formalidade, preceitos milenares da lei mosaica. Portanto, a fé era requerida para entender o propósito dos milagres, e não para ser diretamente beneficiado por eles. A fé só era recebida quando a divindade de Jesus era reconhecida. Somente aí que Jesus começava a ser diferenciado dos heróis e messias que Israel já havia conhecido. Suas palavras e seus milagres levantavam uma questão inescapável acerca da sua própria essência. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4, 41. O que era dificultoso se tornou impossível. Em um momento crucial da vida, Jesus toma a decisão irrevogável de ir a Jerusalém. Jesus enrijece a sua fisionomia, mostrando com essa atitude que a decisão que tomara exigiria daqueles que o seguissem uma fé incondicional, posto que das consequências fatais dessa decisão, somente Deus poderá salvá-los, ou, em última instância, resgatá-los da morte. Aqui se estabelece o rompimento com a antiga aliança e, consequentemente, com a fé de Israel. No passado foi dito que se Israel fosse fiel, seria uma bênção para o mundo. Seus celeiros ficariam cheios e seus rebanhos se multiplicariam. Mas agora vem Jesus e diz: se vocês forem fiéis, o mundo vai odiá-los. Serão perseguidos e muitos de vocês serão mortos. A aprovação da paixão será para os discípulos um novo motivo de escândalo e exigirá muito da fé deles. O desânimo e o desencanto provocado pela prisão e martírio pelo qual seu mestre estava passando, jogava por terra todo o poder que Jesus até então mostrara através das curas e milagres. Nesse momento de extrema dúvida, Jesus tem como preocupação máxima preservar-lhes a fé. Faz isso particularmente orando pela fé de Pedro e confiando a ele uma tarefa que dependerá exclusivamente da fé que ele, Pedro, teria em Jesus. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Lucas 22, 32. Para Jesus, havia chegado a hora propícia para que a fé de Pedro viesse a se tornar a fé da igreja. O passo a ser dado após as aparições de Jesus ressurreto é crer no que Jesus havia prometido. Vou preparar-vos lugar. Então era mais do que certo que a ressurreição os alcançaria também. A fé dos discípulos, que antes estavam acovardados, agora lhes capacita a enfrentar a morte. Os constrange a arregimentar ouvintes para que partilhem das promessas. Ter fé a partir daquele momento é aceitar a pregação das testemunhas confessando a Jesus como Senhor e Salvador. A fé descrita no Novo Testamento perpetua a longa e traumática trajetória iniciada em Israel. Mas para que chegasse até nós dessa forma tão transparente, tão completa e tão objetiva, foi necessário que a igreja se assumisse como um novo povo de Deus, sabedora que não há privilégios e sim renúncia, ousadia e abnegação. Desde a mais tenra idade, Paulo tomou conhecimento da relação que havia entre fé e obediência. Mas não lhe passou desapercebido o fato de que todas as vezes que Deus dirigia palavras ao seu povo, iniciava as suas sentenças dizendo: ouve, ó Israel. Daí, mais tarde, vai concluir com toda a convicção que, antes de tudo, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que Deus está falando
E Deus nos fala por meio da sua palavra, que não aponta para outro, senão para Jesus, o Cristo. Vai declarar também que a fé é um dom gratuito de Deus, que ele concede livremente a quem lhe convém, sejam judeus ou gentios. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Essas afirmações de Paulo não somente proclamam que as práticas da lei sob o regime da fé são nulas, assim como anunciam que a salvação não é algo que se obtém por mérito, mas é um dom gratuito de Deus recebido pela fé. Pois disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Romanos 9:15. Não há possibilidade de existir fé fora do cristianismo, pois não existem correlatos desse tipo de fé em outros credos. Cristo, como foi exposto, constitui-se no único e suficiente objetivo daquilo que entendemos como fé. É de extrema necessidade que saibamos que a fé que processamos não é fruto de mera concepção filosófica ou de visões e experiências alucinatórias, nem ainda a combinação de fatores, situações ou elementos favoráveis. Somos herdeiros de uma longa cadeia de fidelidade de homens e mulheres que, para fazerem com que essa fé chegasse até nós íntegra e verdadeira, depuseram sem hesitar seu prestígio, seus bens, sua saúde e até mesmo a sua vida aos pés daquele em quem creram. Nossa fé nasceu frágil em uma obscura aldeia da Palestina, mas que de forma tão absurdamente avassaladora foi capaz de transtornar de forma irreversível todo o mundo visível e invisível. Mas também, por motivos que jamais entenderemos, foi plenamente suficiente para nos alcançar, apesar da nossa pequenez e insignificância. Visto que o caminho para Deus que a fé em Jesus abre, nem mesmo um querubim com espada flamejante pode fechar.